Bom, a gente vai continuar falando então sobre esse assunto aqui no estúdio. A gente conversa agora com a advogada em Direito das Mulheres, Ana Carolina Fleury. Se você quiser participar do nosso bate-papo, você mande a sua opinião, a sua mensagem no nosso novo WhatsApp, o número é 3201-7720. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda aqui ao TBC1. A gente viu aí então nessa essa infeliz, eu acho que eu posso classificar como infeliz fala dessa professora, que ela culpa o estupro como uma consequência hormonal masculina. E isso, então, a gente acaba por normalizar esse crime, não é mesmo? Exatamente. Boa tarde a todos. Esse tipo de situação, esse tipo de atuação e de fala é extremamente problemático, principalmente porque perpetua a violência. E especialmente numa sociedade em que 1/3 da nossa população total ainda culpabiliza as mulheres pelas violências que sofrem. Então, é isso. A gente vê a postura de uma mulher, né, dizendo que a culpa é da mulher, né, isso causa algum espanto e isso até nos choca, porque somos nós que sofremos a vítima e somos nós mesmos que somos nós que sofremos essa violência, na verdade, e as mulheres ainda assim elas não reconhecem que elas não são culpadas, né, que elas são vítimas dessa história. Isso está costurado na nossa sociedade, é isso? É isso. A nossa sociedade ela foi construída, foi constituída sobre as bases do patriarcado, que é esse sistema de dominação dos homens, das mulheres. Então, o que acontece? Esse tipo de postura e esse tipo de comportamento, ele acaba sendo normalizado e ensinado não só aos meninos, não só aos homens, mas também a nós, mulheres. Nós, mulheres, não podemos ser machistas, mas nós, mulheres, reproduzimos esse machismo que a gente convive e realmente está inserida, é ensinada desde que viemos ao mundo. Esses comportamentos machistas, é bom a gente reforçar isso, né? Porque às vezes a pessoa só entende que o comportamento machista se perpetua na violência e às vezes nem sempre é esse o caso, né? Por exemplo, quando as nossas mães ou as nossas avós, né, elas foram ensinadas e até passaram adiante, você tem que obedecer ao seu marido, você não pode chateá-lo. E levando lá para os anos anteriores, a mulher tinha que estar linda, impecável para esperar o marido, né, subserviente dentro de casa, né, e o marido podia chegar, fazer o que quisesse com ela, traí-la, e para você garantir o seu casamento, não expõe. Isso tudo configura, né, essa perpetuação do machismo, inclusive quando a mulher não quer ter relações com o marido, né, relações sexuais com o esposo, nos foi ensinado que devemos sim, porque a gente tem que ter obediência, temos que satisfazer os homens. Esses são os comportamentos que a nossa sociedade vem reproduzindo. Isso, exato. São padrões, né? São padrões de comportamento que estão ligados à questão do gênero. Então, a nós, mulheres, é reservada a questão da docilidade, da obediência, do cuidado, tanto com si, com o outro. A gente pode ver que as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado da família, e não só dos filhos, mas de todos os parentes que estão doentes ou que precisam de alguma coisa. Tudo isso é violência. A questão é que existem vários tipos de violência. E nós somos sociabilizadas desde criança, não é nenhum fator natural ou biológico, nós somos sociabilizadas dessa maneira, porque estamos inseridas nessa sociedade que é patriarcal e que é sustentada dessa maneira. Bom, a gente tem que relembrar também, doutora, que essa postura, né, da gente transferir essa responsabilidade para a questão hormonal masculina, porque o homem tem testosterona, a gente está, então, equiparando a nossa sociedade, retirando a racionalidade da nossa sociedade, estabelecendo ali um comportamento simplesmente animalesco, né? Então, é como se fosse permitido a qualquer homem, porque ele tem testosterona, que agarrasse qualquer mulher, porque ele não consegue controlar as suas emoções, né, os seus desejos, porque simplesmente ele, entre aspas, possui testosterona. A gente tem que acabar com esse tipo de visão. Exato, até porque, como eu disse, não é nada natural, não é nada biológico. Essa justificativa é porque aos homens é dada a possibilidade de que ele se comporte dessa maneira, enquanto a nós não, nós temos que ser recatadas, nós temos que ser realmente reservadas, não falar a respeito das violências que a gente sofre muitas vezes, é o que somos ensinadas. E tem um ditado que fala ainda, em briga de marido e de mulher, não mete a colher, né? Justamente por isso, para mais uma vez silenciar a voz feminina. Exato, e esse processo de silenciamento, ele é muito longo, ele é muito antigo, ele é realmente um projeto para sustentar a sociedade do jeito que é.
Então, a gente precisa estar nesses ambientes como estamos agora, inclusive obrigada por isso, falando sobre esses assuntos sempre, porque é muito importante. Quando uma mulher fala, outra ouve, outra se identifica outras mulheres que estão ao lado, que estão nessas situações, e por isso é tão importante, para a gente quebrar essa cultura de silenciamento. Doutora, e por que em pleno 2020, né, essa semana, a gente se pautou, né, para falar sobre estupro, né, aconteceu o caso lá da blogueira e que infelizmente desencadeou nesse outro caso aqui que aconteceu durante essa aula online aqui, que não é um caso de estupro, mas uma manifestação, uma opinião equivocada a respeito disso, né? A senhora acha que falta esse debate dentro das famílias, dentro da sociedade em si? Porque esse tamanho alvoroço, o tamanho mesmo que se tornou esse assunto durante a semana mostra o quão despreparados nós estamos, não sei nem se despreparado é a palavra, né? O quão sem informações nós estamos a respeito desse assunto estupro. Exato. Na realidade, existe esse buraco, né, esse vazio, existe essa cultura até dentro das nossas casas, como você bem apontou, de não falar sobre esse assunto. É um tabu. Falar sobre violência de gênero, falar sobre violência contra a mulher é um tabu. E é justamente o contrário do que a gente tem na realidade, não é uma exceção, isso acontece sempre e não existe um padrão de onde acontece, de quem faz. A gente tem esses estereótipos, mas eles não prosperam. Então é importantíssimo que a gente fale e conscientize a respeito do tema. Tá certo, eu agradeço então a participação da doutora Ana Carolina Fleury, ela que é advogada em Direito das Mulheres. Muito obrigada pela sua participação no TVC1. Muito obrigada, obrigada a todos.